Bom dia aos que estão assistindo esse podcast número 23, aos dirigentes da FCDL, da CDL de Mossoró, empresários, meus amigos, minhas amigas. Estamos hoje no dia 6 de julho, terça-feira, e essa é a edição número 23. Primeira notícia, a ANEEL contraria a área técnica e aprova um aumento de 52% da bandeira vermelha 2. Com reajuste, a taxa da conta de luz passa de R$ 9,49 a cada 100 kW. Técnicos haviam calculado que a cobrança, a partir de julho, deveria ficar entre R$ 11 a R$ 12 para cobrir os custos de contratação de térmicas durante a crise hídrica. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, aprovou na última terça-feira, dia 29, um reajustamento de 52% na bandeira vermelha 2, patamar superior, válida para o mês de julho. No próximo mês, a taxa, neste mês de julho, a taxa, portanto, é adicional cobrada das contas de luz passará de R$ 6,24 a cada 100 kW para R$ 9,49. O valor que será cobrado dos consumidores, meu caro telespectador, no entanto, poderá ser ainda maior nos próximos meses. Ainda hoje, o órgão regulador vai realizar reunião extraordinária e, a partir da próxima consulta, durante o mês de julho, dirá quanto será cobrado para os demais meses de 2021 e provavelmente para 2022. Sabe-se que há 91 anos não tinha uma seca, uma falta de chuva, portanto, é um problema hídrico. Há 91 anos não chovia tão pouco, principalmente nas regiões sudeste e centro-oeste, chegando a alguns estados a calamidade em função da falta de carga hídrica e de recursos para a hidroenergia, a energia através da água. O valor que será cobrado dos consumidores, no entanto, poderá ser ainda maior nos próximos meses. É o que se espera dessa reunião da ANEEL, que deverá acontecer ainda hoje. Os diferentes setores da economia brasileira, meu caro telespectador, devem recuperar nos próximos meses e as lições de outros países com relação à pandemia. Depois de um primeiro semestre considerado no positivo para a economia nacional, expectativa é de mais avanços com a aceleração da vacinação e o cenário externo benigno. A primeira metade de 2021, mesmo que não tenha números ainda fechados, foi considerada surpreendentemente positiva para a recuperação da economia do Brasil, ainda que haja muitos desafios para superar a pandemia e do coronavírus. Para o segundo semestre, a expectativa é de continuidade com relação à vacinação, que anda ainda a passos lentos, porém, além do país ser guiado também pela melhoria da economia internacional, impulsionando as commodities. Nós fornecemos commodities, minerais, frutas e produtos agropecuários para vários países do mundo, notadamente a América do Norte, os Estados Unidos, o Canadá e para a Ásia, China, Índia, entre outras potências daquela região, e o Japão, então, e a própria América do Sul. É de se esperar um segundo semestre que se inicia agora, iniciou-se dia 1º, auspicioso com relação à pandemia, que já ceifou a vida de mais de 428 mil brasileiros, com 18 milhões e 19 mil infectados pela doença do coronavírus. Conforme ressaltam os economistas, o Bradesco, por exemplo, apesar da indústria e o comércio e serviço ainda estarem superestimados, as inscrições sanitárias deverão ser prorrogadas em função da projeção que nós temos para a economia do Brasil. A alta do PIB deverá acontecer de janeiro a dezembro em torno de 4,5% a 5% para o Brasil, o que é um dado significativo, tendo em vista que o ano passado nós regredimos, o PIB do Brasil teve uma decessão, um decesso em função do coronavírus. De acordo com o economista do Bradesco, por exemplo, a agricultura, notadamente o agronegócio, manterá preços elevados e as margens positivas. A pecuária, por exemplo, segue com grandes pressões de custos de reação. A seca deve reduzir o nível de confinamento nesta entre-safra, aumentando a oferta
para o maior abate do boi gordo no curto prazo e gerando menor pressão por preços. Entretanto, o alívio deve ser corporativo e, uma vez que o número de animais abatidos no final do ano tende a ser menor, levando em conta os novos aumentos do preço do produto. Já com relação à indústria, se tem reportado a falta de expressão maior de insumos e de estoques baixos, como limitantes ao nosso crescimento. O nível de estoques ainda está abaixo do padrão, tanto na indústria como no comércio. Algumas anunciam paralisação por conta da falta de insumos. Assim, o setor continuará recomendando estoques menores, mas que serão positivos e contribuirão para um PIB maior na nossa economia. Com o cancelamento da reunião da OPEP, que se realizaria ontem, dia 5, no sentido de fechar preços no mercado de petróleo a nível internacional, e com o feriado dos Estados Unidos, a Bolsa de Valores norte-americana, a Dow Jones principalmente, ontem foi 5 de julho e o feriado do Independence Day, do dia 4, domingo, foi prorrogado para segunda-feira, a Bolsa de Valores dos Estados Unidos não funcionou. A do Brasil, a B3, o Ibovespa, fechou em queda de 0,54%, alimentando 126.920 pontos. O dólar subiu, valendo R$ 5,09. E com poucos negócios menores, em função da paralisação da Bolsa Americana. Entretanto, a Bolsa de Valores de São Paulo continua com viés de alta para voltar aos seus 130 mil pontos, que já esteve no auge histórico há cerca de 15 dias atrás. Alimentará essa entrada de recursos de estrangeiros que migram para a Bolsa de Valores do Brasil, tendo em vista oportunidades de entrada com preços baixos em algumas ações. O viés é positivo de que ela volte a subir e atingir novamente, a curto prazo, os 130 mil pontos. A Petrobras aumenta gasolina e diesel pela primeira vez com o atual presidente Joaquim Luna. O general assumiu a presidência da estatal em abril deste ano e a gasolina ficará 6% mais cara a partir da meia-noite de ontem para hoje, enquanto que o diesel subiu 3,7%. A Petrobras subiu os preços da gasolina e do óleo diesel pela primeira vez desde que o general Joaquim Silva e Luna assumiu a presidência da empresa em abril deste ano. A gasolina ficou 6% mais caro, o diesel 3,7%. O reajuste acontece após meses consecutivos da alta do preço do petróleo no mercado internacional, o insumo utilizado pela Petrobras. A estatal nega, no entanto, que estivesse segurando os preços dos combustíveis automotivos para ajudar o governo. O valor do gás liquefeito de petróleo, o GLP, conhecido como gás de cozinha, também ficou mais caro de 6%. Essa é a sexta vez, no entanto, que o produto é reajustado na temporada do general Luna à frente da empresa. A Petrobras diz que continua cobrando valores equivalentes aos importadores, mas concorda que pelo menos o dólar americano em par com o real brasileiro, valendo R$ 5,09, que é o caso da última segunda-feira, ainda tem que realimentar o preço em cerca de 6% no que deverá acontecer ao longo do mês de julho. Ao mesmo tempo, a empresa diz que não pretende repassar esse preço a curto prazo. Aguardemos, pois, os argumentos da Petrobras, que são, no entanto, refutados pela Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis, a ABICOM. Segundo a entidade, a empresa similares na defasagem elevaria ainda mais o preço dos combustíveis. Vamos aguardar o que vai acontecer. Primeiro semestre tem entrada recorde de recursos de estrangeiros na Bolsa de Valores do Brasil. Sem contar com a oferta de ações, há um investimento de 48 bilhões de reais entrando na Bolsa de Valores brasileira durante o primeiro semestre de 2021. Essa entrada entre os saques e os depósitos em ações é a entrada recorde de estrangeiros no primeiro semestre de 2021, pelo menos nos últimos 10 anos. Sem contar os POS, chamados ofertas iniciais de ações, e as ofertas secundárias de ações. Foram 48 bilhões de reais investidos
líquido no período de janeiro a junho, recorde para os primeiros 6 meses do ano desde 2006. Portanto, levando em conta os 17 bilhões e 600 milhões de reais das ofertas de ações no período, o saldo é de 65 bilhões e 600 milhões de reais. Entraram recursos do campo do exterior e alocados também mais recursos do campo nacional, de investidores do Brasil. A maior entrada de recursos do exterior na B3 para um primeiro semestre desde o ano, como eu disse, 2006. Segundo analistas, a melhora nas expectativas para a economia brasileira em 2021, com dados econômicos acima do esperado, como o PIB, Produto Interno Bruto, do primeiro trimestre, que foi de 1,2%, o avanço da vacinação contra o coronavírus e a redução da relação dívida pública PIB impulsionaram as compras dos estrangeiros. A previsão no início do ano era que a dívida pública chegaria próximo a 100% do PIB do Brasil, mas ela tem caído e deverá ficar em torno de 84,5% a 85% o PIB em relação ao ano de 2021, de janeiro a dezembro. É uma projeção do Banco Central do Brasil. A economia brasileira mostrou mais resiliência do que superado numa crise como essa do coronavírus, com expectativa de crescimento em torno de 4,5%, 5% em 2021 e também com um cenário fiscal mais benigno no curto prazo. É a previsão dos analistas de plantão. O presidente Jair Bolsonaro, na data de ontem, prorrogou por mais 90 dias, de agosto até outubro, o auxílio emergencial que receberão aquelas pessoas desempregadas como chefe de famílias ou pertencentes a famílias sem emprego. Enquanto a equipe econômica ainda desenha um programa que irá substituir o Bolsa Família, o governo anunciou, nesta segunda-feira, ontem, a prorrogação por mais 3 meses do auxílio emergencial, conforme havia sido adiantado pelos jornais, pela imprensa. Esse auxílio vai de R$ 150 a R$ 375, igual ao alcance em termos de público. O benefício contempla cerca de 39 milhões e 100 mil pessoas brasileiros, e a última parcela estava prevista para o mês de julho. Portanto, é uma notícia alvissareira que vai fazer com que a economia seja acelerada, minorados os problemas da circulação de dinheiro, em função do auxílio que as pessoas menos afortunadas receberão em agosto, setembro e outubro, 3 meses, dos valores variando de R$ 150 a R$ 375. Bom dia, um abraço a todos e até a próxima semana com um novo podcast.